Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário. E hoje nós vamos tratar de uma ferida, uma chaga, talvez a mais horrível, machucadura do corpo de Cristo. Algo que para muita gente só existe no mundo perdido, que jaz no maligno, mas que, pelo que eu andei lendo, está presente sim e de forma estrutural e estruturada na igreja cristã, inclusive brasileira. Nós estamos falando do racismo. E é com muita alegria que eu recebo um amigo já de longa data, o reverendo Oséias da Silva Alvarenga, que é ministro da Igreja Metodista do Brasil e que foi guindado pelo bispo da Igreja Metodista para ser o coordenador de combate ao racismo na sua denominação. Paz e graça, reverendo Oséias, tudo bem? Graça e paz, irmão Heber, querido pastor e amigo. Privilégio muito grande estar aqui, prazer imenso poder estar com os irmãos e as irmãs, falando de um assunto tão real, tão presente e tão doloroso nos nossos dias. Falar de racismo e falar do âmbito evangélico, do âmbito cristão, do âmbito protestante, não é algo novo, não é algo novo. Ao longo da história, se nós alinharmos a história do protestantismo no Brasil, nós vamos ver que racismo sempre foi presente nos nossos dias. Vale a pena voltar à segunda metade do século XIX, para ser mais atual, né? Onde estavam no Brasil já as igrejas históricas e todas elas se fizeram presentes nessa época que ainda era muito presente a questão do racismo. Mais do que isso, era uma realidade. Havia um sistema, que era o sistema escravocrata brasileiro, onde ali nós tínhamos nada aqui no Brasil, já mais de 4 milhões de homens e mulheres, negros e negras escravizados, escravizadas, e essas igrejas também foram beneficiadas com esse sistema. Falando em igreja, qual que é a sua? Eu sou o pastor Oséias Alvarenga, pastor da Igreja Metodista do Brasil. Tenho muito prazer em assim ser chamado. Mas aonde? Em Juiz de Fora, chamada de Quarta Região Eclesiástica, Minas Gerais, e sou coordenador regional de combate ao racismo dessa tão querida igreja. Qual é o endereço da igreja onde o irmão ministra? Em Juiz de Fora, nós ficamos na rua Doutor Costa Reis, número 380, no bairro Ipiranga, ali na zona sul de Juiz de Fora. Quantas horas o irmão viajou para estar conosco aqui? Foram 10 boas horas. Olha, o reverendo Oséias é um amigo forte, parceiro do Vejam Só. Quando ele era pastor em Muriaé, Sim. Ele viajava mais do que isso, né, para estar conosco. E não é brincadeira viajar 10 horas aqui, as próprias expensas. O cachê que a gente oferece para os nossos convidados é 5 milhões de reais, geralmente cobra essa despesa. Essa bacatela. Né? Ainda bem que ele não aceitou o cachê, porque ele deixa tudo para a obra de Deus. Deixa eu pôr no ar a enquete e depois a gente vai para as perguntas complicadas que o reverendo Oséias vai responder para nós. Vamos lá? Você seria capaz de identificar alguma atividade ou circunstância de cunho racista na igreja cristã brasileira? Sim ou não? Não tem outra alternativa, tá? É só sim ou não. Ao final dessa edição, a gente vai conferir o resultado parcial da enquete. Irmão, você estava falando do século XIX, a igreja, naquela época, era a igreja histórica, né? Presbiteriana, metodista, batista, né? Anglicana. Todas elas se beneficiaram da mão de obra escrava? Todas elas. É triste falar isso, mas todas elas se beneficiaram da mão de obra escrava. Vale a pena lembrar que no dia 13 de maio de 1888, quando foi abolida a escravidão no Brasil,
não há registro de sequer uma família, agora dita como ex-escrava, tenha sido acolhida por uma igreja. Vale a pena trabalhar a ideia de que apenas em 1910, com a chegada do movimento carismático no Brasil, por meio dos irmãos suecos, que negros e negras passaram a ser acolhidos nas igrejas. Mais do que isso, passaram a ter uma dignidade evidente. Porque antes disso, frequentava-se as igrejas evangélicas, ainda assim frequentava-se as igrejas evangélicas, porém, negros e negras ladeados de muita desconfiança. Isso é uma coisa muito complicada de se compreender à luz do Evangelho, que começa falando que Deus é o Criador de todos os homens e ele não faz acepção de pessoas. Sim. E é interessante você mencionar a chegada do pentecostalismo, que começa na sua última vertente, lá na Rua Azusa, né? Com um negro, Sim. Né, o William Seymour, Sim. que quando estudou teologia, teve que estudar do lado de fora da sala de aula, lá nos Estados Unidos, porque o mentor dele era racista. Pois é, e a gente começa a entender, então, e a gente corre o risco de dizer, e isso é muito triste dizer, mas é algo muito próximo, que protestantismo, em especial no Brasil, e racismo, parece que sempre andaram de mãos dadas. Uhum. Quando chega 1960, que há, de fato, um boom, né, no movimento carismático, as igrejas, como a Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, olham para esses negros e entendem que eles, sim, têm a cara do Brasil. Eles, sim, têm o valor, eles, sim, vivem aquilo que as Escrituras Sagradas vêm a dizer. E, a partir daí, começam a ter uma igreja com cara de Brasil. Que é o movimento pentecostal. Mas vale a pena a gente ir além, na história do protestantismo, o movimento chamado Teologia da Libertação, em 1980. Né? Tem um boom em 1980, porque a chamada TL chega no Brasil a partir de 1975. Uhum. Segundo o professor e doutor Messias Valverde, pastor Messias Valverde, ele diz que a proposta central da teologia da libertação é um Deus, muito baseado em Isaías, né? Um Deus que acolhe o oprimido e o liberta. Por isso, teologia da libertação. E a teologia da libertação, ela traz um ponto a mais. A princípio, as igrejas históricas, elas têm esses negros com muita desconfiança. O movimento pentecostal acolhe esses negros e dá para eles um princípio de dignidade. Até hoje. Até hoje. E os ensina a ler e escrever, isso a partir de 1910. Ler e escrever, e os leva a ter liberdade na igreja para cantar, para tocar, aquilo que eles sabiam. Porque antes, o movimento por via das igrejas históricas, o que havia nessas igrejas? Uma liturgia europeia, né? No máximo estadunidense, e assim com seus instrumentos. O movimento pentecostal acolhe negros e negras ex-escravizados, ou filhos de ex-escravizados, ou até netos de ex-escravizados, e diz, olha, vocês vão louvar a Deus conosco, e nós vamos louvar a Deus com vocês, dentro das suas respectivas realidades. A TL, para terminar, a TL, ela, além de incluir, respeitar, dar dignidade, passa também, Heber, a ensiná-los uma profissão. E, a partir daí, as igrejas históricas começam a perceber que elas estavam realmente numa situação muito delicada, muito mais contribuindo com o afastamento
das pessoas do que própria a crescer. Então, muitas igrejas, já históricas, começam a vivenciar um tempo de liberdade. Vale a pena trabalhar a ideia da Igreja Metodista, que a partir do dia 2 de setembro de 1930, declara sua autonomia e trabalha a realidade brasileira. Entre alguns princípios, levanta-se, então, alguns ministérios, como o Ministério de Ação Social, que visa a dignidade humana, e a partir daqui começa a se ter alguns princípios que tratam diretamente com a pessoa humana, visando dignidade, respeito, inclusão, sobretudo crescimento. Deixa eu ver se eu entendo uma coisa. Duas coisas. O reverendo Alvarenga, ele é especialista em história, como você está notando aí, né? Versado, e pós-graduado em história, inclusive história do Brasil. Agora, duas coisas. Primeiro, nos Estados Unidos, e boa parte dos missionários trouxeram o evangelho para cá, vieram de lá, né? Sim. Da Norte América, você tem, acho que hoje é diferente, mas até os anos 60 você tinha igrejas de negros e igrejas para brancos. Aliás, as igrejas de negros lá da região de Nova York fazem show no culto de domingo até hoje, vai um monte de turista para ver, né? No Brasil, você não teve esse fenômeno de igreja de segregação visível. Isso não mascara o racismo no Brasil? Não, isso não mascara o racismo. Isso evidencia o racismo. Evidencia o racismo. E eu quero ser muito pessoal aqui. Seria muito interessante se nós tivéssemos uma igreja de negros no Brasil. Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque, infelizmente, o racismo, por mais que a gente lute contra ele, parece que ele não vai acabar. Eu arrisco em dizer que ele não vai acabar. E até hoje, negros e negras, nas nossas igrejas evangélicas, protestantes, ainda são vítimas de racismo. E se pratica racismo nas igrejas evangélicas hoje da pior maneira. Se pratica racismo hoje nas igrejas evangélicas, um racismo sendo praticado em nome de Jesus. Quer ver um teste? Aonde estão os negros nas nossas igrejas? Eles estão no estacionamento, eles estão na cozinha, eles estão lavando prato, banheiro, em especial nos retiros. A gente percebe isso com muita clareza. Eles estão, às vezes, na recepção do pastor ou da pastora, dependendo do pastor ou da pastora, eles nem lá eles estão. No púlpito, não? Nós temos uma igreja hoje, brasileira, que ela, segundo o Marco Davi de Oliveira, autor do livro A Religião Mais Negra do Brasil. Ele já esteve aqui. Já esteve aqui. Há muito tempo. Já esteve aqui. O Marco Davi, ele diz, numa conversa muito aberta comigo há 2 semanas atrás, quando eu preparava esse material, ele diz uma coisa: a igreja brasileira hoje, ela é negra, ela é carismática, mas ela ainda tem a sua liderança branca. Por quê? Por quê? Muitos negros e negras são desanimados a crescer, desanimados a estudar, desanimados a investir em si e, sobretudo, desacreditados. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu tinha 15 anos. Eu, numa sala de aula, escola dominical, e um professor falava sobre o Museu Getúlio Vargas, né, lá no Rio de Janeiro, Palácio do Catete. E ele falava, eu desde aquela época já gostava de história. Que bom! E eu me lembro que eu perguntei para esse professor assim, é muito longe? É muito difícil? E ele me respondeu, para você é impossível. Ô, doido, assim? Sim, para você é impossível. Então, isso numa escola dominical? Claro. Em meio a uma realidade dessa, eu
digo com muita tranquilidade que eu tenho uma família que, ao contrário desse professor, sempre nos impulsiona. Sempre nos impulsiona. Eu tenho, Weber, 8 tias, as quais, para mim, são referências. Ponto. Porém, há muitos e muitos e muitos irmãos e irmãs, negros e negras, que não têm essa felicidade que eu tenho. Mais do que isso, olham para as autoridades religiosas das igrejas locais e acham mesmo que ali se tem a figura de Jesus. A resposta que ele está dando é a nossa resposta. Nós vamos fazer o que ele está dizendo. William Seymour foi, como disse, o pai do pentecostalismo contemporâneo, né? Lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa e tal, e ele foi profundamente discriminado, mas lá na Rua Azusa, brancos e negros conviviam de forma igual, o que chamou a atenção da grande imprensa na época, né? Porque não era nada comum, né? E talvez por isso que o pentecostalismo seja a porta de redenção, né, dos irmãos negros no mundo. Porém, eu tenho uma pergunta muito delicada para te fazer, que é a seguinte. Alguém está frequentando a igreja e ou sofre ou presencia uma atitude racista no ambiente eclesiástico entre irmãos. Quem sofre ou presencia isso deve denunciar as autoridades? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu sabia. Como coordenador regional de combate ao racismo pela minha igreja, quero aqui mandar um abraço para o nosso presidente, né, o bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa, né, um pastorzão, paizão. Inclusive, estou chegando do Encontro Nacional de Lideranças Regionais de Combate ao Racismo pela nossa igreja, encontro que aconteceu em Porto Alegre, agora no último final de semana. Que legal. Foram 4 dias de muito aprendizado e muito crescimento. E esse caso foi um caso apresentado no nosso congresso. E eu tive a tristeza de pegar um caso desse na minha região. Onde um pastor de púlpito resolveu desrespeitar não uma pessoa, mas uma família. E essa pessoa me procurou. Falou, olha, estou te procurando porque você tem uma responsabilidade e eu acredito que nós podemos conversar. Sim. E ela foi muito clara comigo, foi muito objetiva e foi muito sincera comigo. Nós precisamos entender 3 coisas. Racismo é uma doença social. Racismo, como diz Tiago 2,9, é pecado. Mas racismo é crime. É crime. Desde 1951, por meio da Lei 1390 de Afonso Arinos, até agora, e veio se ratificando, se modernizando, né? Na época de Afonso Arinos era um ato penal apenas, né? Crime de advertência e pena branda. O que ajudou muita gente, favoreceu muita gente. Em 1989, o crime de racismo, a partir de Carlos Alberto de Oliveira, a Lei CAO, né, Lei 7.716, de 89, já diz que é crime, porém é fiançável. Agora, a partir da Lei 12.886, de janeiro de 2020, né, que também, sobretudo, lança aí o Estatuto da Igualdade Racial, diz que é crime, inafiançável, e traz uma reclusão até de 15 anos. Pastor, por que não uma conversa de gabinete?
com as duas partes. Pastor, por que uma denúncia policial? Infelizmente, reverendo Heber, irmãos e irmãs, nós temos vivido um tempo onde, por mais que se ore, por mais que se converse, nossos gabinetes são frequentados e pessoas são aconselhadas com evidências bíblicas, mas, infelizmente, não vou dizer todas, mas todas e quem está por perto de todas, ainda dizem, isso é assim mesmo. Ponto. É triste dizer, mas uma denúncia policial, talvez, não traria um medo, de maneira alguma, mas levaria a pessoa a pensar, a refletir, que a dignidade, ela precisa ser respeitada. Eu acho que eu vou divergir, viu, irmão? Ah, bem. Pelo seguinte, se em vez de uma atitude de racismo houvesse uma atitude de abuso sexual, alguém titubearia em chamar a polícia? Tanto Ninguém. Mas chamaria. Tá. Mas então tem que chamar para o racismo também. Que chame. Mas tem que chamar, não tem nem que discutir. Mas é o irmão em Cristo. Tudo bem, ele fez, ele vai arcar com as consequências do que ele fez, porque o que ele fez é inaceitável do ponto de vista de Deus e do ponto de vista da sociedade comum. Está na lei, se está na lei é porque a sociedade assim pensa. Pois é, e pelo fato da pessoa não respeitar princípios bíblicos, pastorais, nem o princípio legal, a denúncia policial precisa acontecer. E nesse caso que você está mencionando, desculpa me meter na igreja metodista, mas esse ministro precisa ser chamado às falas. Foi. Ah, bom. Então tá bom. Então tá bom. Eu não tenho nada com isso, sou presbiteriano, independente, né? Mas enfim, eu sei que você não ia deixar isso passar, até porque você foi procurado pessoalmente, né? Claro. Vamos lá. Existe racismo estrutural na igreja? Aliás, primeira pergunta, o que é racismo estrutural? E segundo, a questão é se existe na igreja. Bom, vale a pena a gente trabalhar a ideia de que a expressão racismo estrutural, ela está muito em voga devido à pessoa do doutor Silvio de Almeida. Muito bem, né? Ter lançado um livro e etc e tal. Porém, antes do doutor Silvio de Almeida, nós já falávamos e trabalhávamos o racismo sistêmico, que é exatamente aquilo que o racismo estrutural diz, que é uma classificação para a pessoa negra, independente da sua informação ou formação. Independente disso. Ele é médico, negro, tem tantas formações e pós-graduações. Ele, por ser negro, ele não pode concorrer, ou ele fica prejudicado, ou impossibilitado de concorrer a uma direção clínica. Isso é racismo estrutural. É quando eu condeno o negro a um lugar inferiorizado ou menor do que aquilo que ele merece, ou menor do que aquilo que tem direito. E o racismo estrutural existe na igreja? Talvez seja uma pergunta mais incisiva. Existe na igreja? Existe na igreja. É muito triste a gente dizer isso, mas existe na igreja. Existe na igreja quando você acha que o negro ele só serve para tocar tambor. Ai, credo, vai verendo. Sério. Você acha que o negro na igreja ele só serve para trabalhar na cozinha. Você acha que o negro só serve para limpar a igreja e lavar banheiro. Você acha que o negro só serve para trabalhar no estacionamento da igreja. Detalhe, sem entrar no carro de ninguém. Não pode ser só trabalhar abrindo e fechando o portão. É muito triste, mas é uma realidade. Vale a pena trabalhar a ideia, Heber, de que a igreja é um extrato da sociedade. Não deveria ser assim. Concordo. Mas ela é. Vamos voltar à história? 1910, os irmãos suecos chegam e acolhem os negros. Mas desde
desde 1538, nós temos negros escravizados no Brasil. Vale a pena lembrar que em 1625, quando a igreja reformada, né, vindo lá da Holanda, para Pernambuco, estava aí, a grande pergunta que eu faço: qual foi a diferença que essa igreja fez no período escravocrata? Só teológica, calvinismo, só isso. Pois é. Pois é. Vou voltar um pouco mais à história. 1830, os europeus invadem todo o continente africano, França, Bélgica, Itália, Portugal. E qual é o discurso? Vocês estão para servir e nós para sermos servidos. Sobretudo, nós nos baseamos na Bíblia. E hoje, por isso que você vê lá a África que fala em alemão, a África que fala em francês, a África que fala em português, a África... Pois é. Que fala em italiano. Já já a gente vai continuar essa entrevista, nós temos que ir para o intervalo. Ele falou aqui que os europeus se baseavam na Bíblia. Na volta do intervalo, ele vai explicar aqui onde é que esse europeu achou o texto para basear racismo na Bíblia. Você já tem uma vaga ideia, mas você vai ouvir uma explicação de um especialista. Antes, por falar em especialistas, que tal você consultar a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus? Há um curso bíblico em plataforma EAD totalmente reformulado e em níveis diferentes. Então, se você já estudou na grade, volte para lá que você tem uma continuação para o seu curso, aliás, muito, muito, muito boa, tá? 3115-0819 em São Paulo e o site agrade.com.br. Quem consultar o site, por favor, dê uma passadinha no site da RIT TV e faça lá sua sugestão e sua crítica sobre o Vejam Só Entrevista. Isso vai nos ajudar a fazer o programa cada vez melhor para você. A gente volta já já. Muito bom. Normalmente, nesse momento, a gente apresenta as fotos dos nossos telespectadores e que estão concorrendo aos brindes do programa. Hoje a gente não vai apresentar, porque o reverendo Oséias viajou mais de 10 horas para estar conosco, né? E o tempo da entrevista é muito curto, o assunto é extremamente sério. Racismo na igreja. Como lidar com esse tipo de coisa, tá bom? Então, as fotos ficam para a próxima sexta-feira. Irmão Zé, o irmão falou que os europeus chegaram à África para dominar as populações africanas, e a gente sabe o que aconteceu com elas, né? Usando a Bíblia. Como assim? Bom, vale a pena trabalhar a ideia de que os europeus chegam no continente africano em 1830. Mas o europeu, ele desde 1305... desde Gardone, quando faz aquela primeira pintura de Jesus, branco, com olho azul, né, cabelos longos, há ali um princípio, uma apresentação de um Jesus europeu. E algo que eu sempre digo é que há ali também um abuso da desinformação geral. Falar que Jesus é negro, como disse o deputado Henrique Vieiras há alguns anos atrás, traz uma confusão muito grande, muito grande. Mas esses europeus, durante mais de 5, 6 séculos, alimentaram um Jesus segundo aquilo que eles idealizavam. Certo? E há também, por parte desses mesmos europeus, um desserviço muito grande no que diz respeito ao princípio teológico. Quando se estuda Gênesis 9 e fala-se sobre a maldição de Cã, vale a pena a gente entender que ali, a gente brinca, né, que há teologia e há também a terrologia.
não é? Onde se usa da falta de informação ou de uma exegese ou hermenêutica totalmente irresponsáveis a fim do benefício próprio. Então, a distorção da interpretação histórica, sociológica, filosófica, teológica de Gênesis 9 traz, e como trouxe, durante muitos e muitos e muitos anos, talvez aí, pelo menos 10 séculos, a falsa fala, né, de que Cã, a maldição de Cã, era ser negro. E a partir daqui, toda a África é tida como berço do pecado para o mundo. Mas peraí, reverendo. Vale a pena trabalhar a ideia? Só um minutinho. Nós tivemos um pastor aqui no Brasil que, participando de um quadro de entrevista, resolveu evidenciar esse texto como verdade, pegando aí todo o arcabouço europeu. E esse pastor viveu, talvez, um dos dias mais infelizes da sua vida, devido não à participação e à presença de jornalistas, mas principalmente jornalistas que eram bem mais responsáveis do que ele, principalmente no que diz respeito ao cunho bíblico. E ele viveu um tempo muito triste, muito difícil, por acreditar e propagar que, de fato, ser negro era ser amaldiçoado. Essa confusão se dá, em parte, lógico, pela óbvia má vontade ou má intenção de quem perpetra essas ideias e pela péssima informação e cultura bíblica que a gente tem. Agora, os descendentes de Cã vão ocupar um território na África também, pelo menos um deles, né? Sim. Então, aí se já se faz a ponte. Veja bem, a gente precisa trabalhar 3 princípios. Vamos lá. Em conversa com o doutor e professor Giovanni Lage, doutor em Antigo Testamento, ele diz o seguinte, olha, a maldição de Cã não foi dada por Deus, e sim por Noé. Isso. Em segundo lugar, a maldição de Cã não foi para Cã, e sim para Canaã. Seu filho. Exatamente. Que é, de fato, um povo. Um povo que serviria o outro povo. E tudo se esgota ali. Ali. Não há margem. Na conquista, na conquista de Josué. Sim. Não há margem para dizer que o povo negro deve ser o povo escravizado, porque há um princípio bíblico. Não há margem para isso. Não há. O que há é, como nós já conversamos, uma análise teológico, filosófico, sociológico, irresponsável e imposto a pessoas que de nada disso sabiam. Por outro lado, Heber, quero terminar aqui. Manda ver. Por outro lado, o que houve de verdade foi a exploração do solo e do subsolo africano. A Bélgica... Até hoje. Sim, a Bélgica, a França, a Itália, Portugal, Holanda, Alemanha exploraram e levaram as riquezas africanas. E hoje continua sendo um continente rico, muito pelo que foi roubado do continente africano. Não só de lá, né? O Brasil também passou por isso, né? Com os seus metais nobres e tal. Mas é nesse mesmo período com essa mesma mentalidade, a mentalidade de colônia, de colonialismo, né? A metrópole explorando a colônia. No caso africano, com a chaga terrível da escravidão, né? Que foi... O Brasil foi o último país a abolir a escravatura? O Brasil, infelizmente, ele leva, e durante muitos anos ele vai levar esse título de último país a abolir a escravatura. Infelizmente. Um detalhe. Aboliu-se a escravatura dia 13 de maio de 1888, mas no dia 14 todos tiveram que voltar
E aí houve uma conversa de uma forma de um contrato. Hum. A princípio, que maravilha, né? Estamos recebendo agora o que ontem era escravo, hoje é profissional, hoje é funcionário, hoje é nosso trabalhador. Pois é. No dia 14, foi feita a seguinte proposta. A cada 20 canteiros que a família de escravos nos fizer, a cada 20 canteiros, meio canteiro do 21º canteiro será dessa família. Não houve uma família que realmente chegasse a ponto de ganhar o seu meio canteiro. Não houve. Porque os canteiros, eles tinham, no mínimo, 100 metros de comprimento. 5 metros de largura. Trabalho de sol a sol. O cantil de água sempre muito longe. Naquele tempo, adoeciam e morriam. E assim foi o pai, foi a mãe, foram os filhos e aqueles que vieram depois deles. E volto a dizer, a Igreja Evangélica Brasileira nada fez. No texto que você produziu a respeito desse assunto, que deve estar, inclusive, disponível na internet, alguma coisa assim, você fala em marcos protestantes universais e o racismo. Se são marcos protestantes, do que se trata? Os marcos protestantes e o racismo vão dizer, um exemplo, né? A existência da chamada Ku Klux Klan, né? Que vale a pena dizer que existe até hoje. Grupos protestantes que não acolheram a abolição da escravatura nos seus países, no caso dos Estados Unidos, e perseguiam, prendiam, julgavam e matavam ex-escravos. São os chamados supremacistas hoje. Supremacia, o que a Cida Bento, no livro Pacto da Branquitude, vai dizer de supremacia branca. Exatamente. Exatamente. E faz uma ponte à extrema-direita, muito inspirado em 1930, no princípio nazista. Na década de 1930. Isso aqui é medonho, né? Agora, aqui no Brasil, com a explosão do movimento das igrejas neopentecostais, como é que ficou a questão do racismo? Olha, não vou dizer que nessas igrejas não exista racismo. Eu não tenho nem condições de afirmar um negócio desse. Muito pelo contrário. Eu prefiro dizer que o racismo ainda existe. E vale a pena dizer, nessas igrejas também, né? Porque o racismo, mesmo que ele deixe de ser um princípio institucional, ele também é um princípio pessoal. Ninguém nasce racista, mas a pessoa aprende com o tempo, né? E se torna, de fato. Mas as igrejas neopentecostais, hoje, elas continuam com o maior segmento no país. E essas igrejas, elas vivem essa realidade do racismo de uma forma amena, porque são nessas igrejas que ainda há uma maioria de liderança negra. É verdade. Quando eu vim trabalhar aqui na Igreja da Graça, isso foi em 1997, né? Eu ouvi muita gente do círculo das igrejas históricas. Eu te sigo desde 99. Pois é, eu estava aqui desde 97. Nas igrejas históricas com as quais eu tinha ponte, o pessoal falava, pô, Heber, mas que esquisito, né? A Igreja da Graça tem pastores negros que aparecem na televisão. A outra igreja prima não tinha. Não tinha. A Igreja da Graça sempre teve, missionários sempre, tanto pastoras, que também outra igreja não tinha, quanto pastores negros.
que aparece na televisão, como em pé de igualdade com os outros. Mas é uma exceção, não é uma regra. Sim, É uma exceção. sim. Ah, Quando nós vimos o Joaquim Barbosa, né, do STF. do STF, Heber, as faculdades de Direito ganharam muitos alunos negros. Sabe por quê? Porque o Joaquim Barbosa foi e é uma figura motivadora para a comunidade afro-brasileira. Ponto. Por outro lado, nós não falamos de 1909, onde nós tivemos o primeiro presidente do Brasil negro. A gente não fala. A gente não fala. Primeiro, acho que o único, não é? Até hoje o único. Até hoje o único. Era vice de Afonso Pena. E toma aí devido ao que acontece com Afonso Pena. Está lá o negro de Campos do Goytacazes, ex-senador, agora vice-presidente, e toma o assento. Assume a presidência. Assume a presidência. Mas só que não houve uma continuidade, né? Não houve. Ele era vice-presidente, terminou o mandato. Mas nós temos figuras ilustres. O Machado de Assis era Claro, né? claro. Até aí não... A gente tem uma mania muito grande e muito feia de falar do Pelé, só o Pelé. Né? Dar uma evidência ao Pelé e tal. Mas há muitas outras opções aí de negros e negras evidentes, sabe? A gente está caminhando para o fim do programa. Eu queria que você falasse da literatura. Quem quiser se aprofundar nessa questão, além do texto que você tem nas suas redes sociais, que já é uma excelente introdução, inclusive com um panorama histórico muito bem estruturado, muito bem feitinho, que outra literatura você recomenda? Olha, eu trago a obra do pastor metodista José Roberto Alves Loyola, Protestantismo, Escravidão e os Negros no Brasil. Uma obra que foi lançada no ano de 2022, é nova no meio, que retrata muito o quadro o qual nós estamos debatendo nessa noite. Assim também, inclusive, Heber, ele pediu que eu entregasse isso para você. Opa! Autografou, né? Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, reverendo. Isso. Eu quero falar um pouco sobre o fundador da Igreja Metodista, John Wesley, que... Eu ia te perguntar. Isso. Que sempre se posicionou contrariamente a todo tipo de exploração, escravidão do povo humano, em especial a negros e negras. Gosto muito de falar de Susan Wesley, a mãe de John Wesley, que se posicionava muito contrariamente a todo tipo de racismo. E Susana, aos domingos, já levava para sua casa meninos e meninas de rua, na sua maioria negros e negras, e os ensinava a ler e escrever. John Wesley, fundador do metodismo, ele tem esse princípio preocupado com a dignidade humana. Então, hoje nem tanto, mas durante muitos e muitos anos, a partir de 1930, aqui no Brasil, a Igreja Metodista alfabetizou muitas e muitas pessoas, ensinou para muitas e muitas pessoas profissões. Então, o professor Helmut Hendricks, ele escreve John Wesley e a sua luta abolicionista. Publicado pela Haste. É uma das editoras mais antigas de cunho teológico pesado, forte no Brasil. Isso. E vale a pena dizer que esse material é muito rico em detalhes, onde vão dizer que não somente os metodistas, mas toda família de tradição wesleyana
se posiciona contra o racismo. Lembrando que foi na Inglaterra, de Wesley, né, que nasceu e prosperou o mais virulento movimento abolicionista da história. Sim, sim. E o evangelho tinha muito a ver com isso. Nesse livro, vai dizer a participação dos metodistas na primeira Revolução Industrial, onde Wesley vai para as portas das fábricas de carvão e etc. e tal, e dizendo, olha, as pessoas têm direito a almoçar, a jantar, a dormir. As pessoas têm direito. Não, de longe, o reverendo John Wesley foi o mais prático de todos os reformadores. Ele não estava tão preocupado assim com doutrina, teologia, ele tinha essa preocupação sim, mas o negócio dele era alcançar pessoas e transformá-las com o poder do evangelho, e é um dos fatores de transformação histórica mais violentos violentos do bom sentido, né? Reverendo, Heber, o nosso tempo está acabando. Amanhã, sua última mensagem. Amanhã, dia 15 de novembro, vai acontecer na Igreja Metodista do Catete, no Rio de Janeiro, um culto de ações de graças pelos 40 anos da Pastoral Nacional de Combate ao Racismo da Igreja Metodista. Onde vai ser? Na Igreja Metodista do Catete. No Rio? No Rio. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que queira participar conosco, nós estaremos ali e será um dia muito, muito abençoado. Queria agradecer demais ao reverendo Oséias, viajou mais de 10 horas para estar conosco nessa curtíssima entrevista. Que Deus abençoe e recompense você, meu querido irmão. Quem quiser entrar em contato com ele, eu incentivo fortemente. Ele tem um material muito bom, inclusive publicado nas redes sociais dele. E quem não anotou os contatos dele, eles estão arquivados no Instagram do programa Vejam Só. É só entrar lá que você vai encontrar o contato do reverendo Oséias Alvarenga. Vamos ver o resultado da enquete, estou curioso. Você seria capaz de identificar alguma atividade ou circunstância de cunho racista na Igreja Cristã Brasileira? 63% disseram que sim, então existe mesmo, é visível, e 37% disseram que não. Aí, bom, tá aí um ótimo desafio de oração, né? O Brasil precisa se libertar do jugo do diabo, tanto na área política quanto na área social. E a igreja brasileira precisa se libertar do jugo do racismo estrutural, como a gente viu aqui. Afinal de contas, no céu, né, nós não teremos condomínios fechados e muito menos senzalas. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, nos encontraremos, querendo Deus, na próxima sexta-feira, nesse horário. Até lá.